Eu vim trazer uma palavra de Deus hoje para você. Hoje eu começo o vídeo diferente, com uma pergunta. Qual tem sido o medo que tem tentado te parar? Qual a circunstância que tem tomado a tua mente e te impedido de avançar e viver o que Deus tem preparado para você? Por esses dias, Deus me deu uma palavra para preparar mais um vídeo. E essa palavra é a palavra medo. Quantas pessoas estão paradas e se deixando serem impedidas de viver o extraordinário de Deus por medo? Eu queria trazer um vídeo mais curto para vocês mais uma vez, porque eu sei que vocês preferem, mas dessa vez vai ser só um pouquinho mais longo, mas vai ser da vontade de Deus. E o Senhor, logo após Ele ter me dado essa palavra, que é a palavra medo, Ele me deu uma passagem que diz assim, lá em Mateus capítulo 14, do versículo 24 ao 32. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Pedro, ele era um homem de muita ousadia. Ele tinha uma coragem que outras pessoas não tinham. E isso fez ele viver situações que outras pessoas não conseguiram viver. Ele andou sobre as águas turbulentas com Jesus. O texto diz que o barco estava sendo açoitado pelas ondas do mar. Havia uma tempestade ali, fortes ventos, e o medo era constante, porque Jesus não estava dentro do barco com os discípulos. Só que o medo que eles estavam o cegaram tanto que eles não o reconheceram. Eles achavam que Jesus era um fantasma, um espírito ruim. Mas Jesus diz, tem bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro, na sua ousadia, diz, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por sobre as águas. E Jesus diz, vem. Pedro, ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Mas a palavra diz que Pedro teve medo e começou a afundar. E ele clama a Jesus para que o ajudasse. Jesus estende a sua mão, o segura e diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Quantas vezes, diante de situações, diante de ocasiões onde o que você está vivendo agora é ao contrário do que Deus disse que seria, diante de dificuldades, de opressão, de palavras contrárias, nós deixamos o medo tomar conta do lugar que devia ser de Deus. O medo, ele nos cega tanto que nós não conseguimos enxergar mais nada além da situação atual. Mas por mais que você não veja, Jesus está com você. Jesus, ele não estava no barco, ele estava na tempestade. Nós não lemos, mas no versículo 22 vai dizer que ele ordena os seus discípulos para pegarem o barco e irem ao outro lado da margem. Ele deu uma ordem, ele deu um direcionamento para que seus discípulos entrassem na água. Ele sabia que a tempestade viria. Ele sabia que tudo aquilo aconteceria. E o que nós devemos aprender com Pedro? Pedro, por mais ousado que ele fosse, ele não tinha uma fé suficiente. Ele teve a ousadia de pedir o sobrenatural de Deus, mas não creu o suficiente. Ele não estava preparado o suficiente. Tudo isso porque, em vez de ele ter focado em Jesus e no que Deus poderia fazer, ele focou nos problemas. Começou a focar na tempestade que parecia ser maior. E em vez dele ter continuado vivendo o milagre, ele começou a afundar. Jesus, ele não vai te livrar da tempestade. Ele vai estar na tempestade com você. E eu venho aqui para te dizer, faça diferente. Tenha a ousadia de Pedro, mas vá além. Pare de dar ouvidos a acontecimentos mundanos. Pare de alimentar esse medo que é tão pequeno perto do teu Deus. Quem é o Deus que você serve?
porque o meu é o dono da tempestade, que pega com as conchas das mãos as águas, aquele que dá ordem ao mar e ele obedece. Quem e o que é capaz de afrontá-lo e de vencê-lo? Que essa palavra venha entrar no seu coração, te dando direção e encorajamento para fazer diferente. Vença esse medo, quebre barreiras, pois o Senhor estará contigo aonde você estiver. Fique na paz de Deus.